Aqui, falando sobre análise primária e secundária, primária é aquela primeira análise da situação e secundária é uma segunda análise da situação. Eu já vou explicar melhor isso para vocês ao longo das próximas telas aí. A gente vai seguir o protocolo XABCDR, que apesar de ser uma coisa bem técnica, a gente precisa guardar, porque infelizmente o Detran acaba cobrando isso em prova. Antigamente era o ABCDE, cada letra dessa representa um procedimento, uma conduta na prestação de socorro. Mas hoje nós temos aí a letra X também adicionada a esse protocolo, então ficou XABCDE. Vamos lá, após avaliar os riscos, sinalizar o local e chamar o resgate, que são as providências iniciais, faça uma análise primária, que é aquela primeira situação, e depois a análise secundária das vítimas, seguindo o protocolo XABCDE, exatamente do jeito que é ilustrado aqui, veja. O protocolo X é uma conduta, A é outra conduta, B é outra conduta, C e assim vai. Vamos ver no X. No X a gente vai priorizar aquelas vítimas que estão com hemorragia externa grave. Não é qualquer hemorragia não, tá? É hemorragia externa grave. O que mata mais rápido hoje em acidentes de trânsito é a parada respiratória, é a ausência de movimentos respiratórios. Mas o que mais mata, não é o que mata mais rápido, mas é o que mais mata, é a hemorragia externa grave. Então a gente deve ficar atento a isso aqui em primeiro lugar, que é o protocolo representado pela letra X. Identificar e estancar antes de qualquer outra ação. Se a pessoa tem uma artéria rompida, uma perda excessiva de sangue, haja imediatamente. Depois de analisar dessa circunstância, se ela não apresenta uma circunstância de hemorragia externa grave, aí você pode ir para a próxima letra aqui do nosso protocolo, que é a letra A, que representa a abertura das vias aéreas com controle da cervical. Então você vai analisar o quê? As vias aéreas, que é boca, nariz e garganta, estão desobstruídas? Existe lesão na cervical? Cervical é a região do pescoço? Se sim, você precisa de adotar providências nesse sentido. Vias aéreas obstruídas, sangue coagulado, dentadura, que é a prótese dentária, às vezes uma forma de mascar, alguma coisa que a pessoa estivesse comendo, tem que desobstruir. Existe lesão na cervical? Imobilizar a região do pescoço. Outra, letra B agora do protocolo. B de boa ventilação, respiração adequada. Veja, sinta, escute. Feita aqui a desobstrução das vias aéreas, imobilizada a cervical, você vai observar se a pessoa ventila, se ela respira. E como é que você faz isso? Vendo, sentindo, escutando. Como é que você vê que a pessoa está respirando, hein? Movimento do peito ou do abdômen. Se ela movimenta ali, essa região de tórax e abdômen, você vê que ela está inflando, né, os pulmões de ar e depois soprando. Então, você vê. Você sente como, hein? Você pode colocar a mão, né, a parte de trás da mão aqui, ó, perto das vias aéreas da vítima e você vai conseguir perceber ali pelo calor da respiração que essa vítima respira. Como é que você escuta? Chegando o ouvido ali nas vias aéreas da vítima, que é nariz e boca. Então você escuta ali se ela respira ou não. Então essa é a letra B do protocolo, que você deve observar se essa pessoa tem boa ventilação. Uma das providências a serem adotadas também para boa ventilação é evitar a aglomeração de pessoas ao redor da vítima. Disperse curiosos, disperse. Pede os curiosos para dar linha. Ó, dá a linha aí, abre espaço porque eu preciso de ventilação. Essa pessoa precisa de ar corrente aqui para ela poder respirar. A quarta letra aqui do nosso protocolo é o C de circulação. A circulação envolvendo hemorragia, que é perda de sangue, e controle do choque. Esse choque aqui não é choque elétrico não, tá? É choque hemorrágico, por perda excessiva de sangue aqui. Depois a gente vai falar melhor sobre o estado de choque, vou mostrar como é que controla ele. Por enquanto, só entendam que existe. Então, é circulação de hemorragia. Aí vocês podem me perguntar, Ronaldo, mas já não falou da hemorragia lá em cima? Opa, isso aqui é uma hemorragia não grave. Aqui em cima nós estamos falando de hemorragia grave. Observem que até enfiaram essa letra X aqui depois do protocolo já existir, que é o ABCDE, o protocolo já existia. Então, enfiaram essa letra X aqui antes da letra A,
que não tem nada a ver, né? SA não é X, X é lá no final do alfabeto, se a gente for observar aqui a sequência, né? Enfiaram ela aqui porque viram a necessidade de fazer o atendimento da hemorragia grave. Tá? Então, não sendo a hemorragia grave, permanece o protocolo conforme já era. Circulação, hemorragia e controle de choque. Existe pulso palpável? O que é isso? Você vai colocar ali o dedinho indicador, né? A gente fala até de pressão digital. O que é pressão digital? Porque é digital mesmo, a ponta do dedo. Sobre uma artéria, que pode ser no punho, na dobra aqui do braço com o antebraço, na corotídea, na frontal, femoral, aonde você conseguir. Colocou não só um dedo, coloca 2 ou 3 dedos aqui, ó. Evite usar o polegar, tá? Coloca 2 ou 3 dedos ali e perceba se existe pulso palpável. Você consegue sentir a pulsação da artéria. Observar se há hemorragia grave. Se há hemorragia grave, aí o protocolo já tem que ser da letra X e não da letra C. Tendo a hemorragia, seja ela de pequeno ou grande gravidade, ela precisa ser controlada. Aqui a única coisa que vai determinar é a ordem, né? É a ordem. Se você tem uma hemorragia pequena, uma perda pequena de sangue, e tem uma vítima sem boa ventilação, você deve priorizar a boa ventilação. Ela vem antes na sequência, tá vendo? A, B, né, que é a abertura das vias aéreas e boa ventilação, e a hemorragia vem em terceiro. Agora, se é grave, ela vem primeiro de tudo. Letra D, distúrbio, D de distúrbio, tá? Distúrbio neurológico, a nível de consciência. Aí você vai fazer testes com a vítima. Ela responde a estímulos. Que estímulos? Tanto estímulos físicos quanto verbais. Você pode perguntar para a pessoa: qual o seu nome? Qual a sua idade? Você mora onde? Qual é o nome do seu pai? Quantos dedos você está vendo aqui? É muito comum a gente ver isso, né? Quantos dedos você está vendo aqui? Para a pessoa ver, eu estou vendo 3 dedos. Ela falou certinho, ela está reagindo perfeitamente a estímulos neurológicos verbais. Né? Pode ser também físicos, muitas vezes ela não consegue responder, mas você precisa saber ali se ela perdeu a sensibilidade nos pés ou nas mãos, ou perdeu a mobilidade mesmo. Então, beliscões, cutucar ali com a caneta, a ponta da caneta, tudo isso resolve. Dá uma cutucada no pé da pessoa, se ela puxou o pé, porque doeu. Se doeu, é porque ela tem estímulos físicos ali. E também avaliar as pupilas. A parte de pupilas eu vou explicar melhor daqui a pouco, então por enquanto não vou entrar em detalhes aqui não. E fechando o nosso protocolo ABCDE, nós temos aí o E de exposição e proteção da vítima. Você vai buscar lesões. Expor o quê? Expor as lesões. Vocês já observaram que normalmente quando o socorro especializado chega à vítima, ele apalpa ali a vítima, né? Ela está lá de calça, por exemplo, calça jeans. Aí apalpou, sentiu alguma deformidade. O que ele faz? Corta. Isso para quê? Para expor a lesão. E tem também a questão da proteção da vítima a fim de prevenir hipotermia. O que é hipotermia? Termia é de térmico, de temperatura. Hipo é de baixo, quer dizer, evitar que ela fique com a temperatura muito baixa. Isso vai acontecer quando? Como? Se ela ficar exposta a um ambiente frio. Às vezes foi necessário que você tirasse ali parte da roupa ou toda a roupa da vítima para identificar lesões ali e ela está lá no sereno, no frio. Então depois de exposta ali, depois de exposto os ferimentos, de modo que o socorro especializado chegue e consiga visualizar esses ferimentos com facilidade, ganha tempo, você vai cobrir a pessoa com cobertor, evitando, com cobertor ou qualquer outro material que você possa ali cobrir, manter essa vítima aquecida, para evitar que aconteça com ela a hipotermia, que é a perda de temperatura corpórea. Bacana? Então, feito aqui, seguido o protocolo XABCDE, a gente prossegue então com o atendimento. Faça a manutenção das vias aéreas da vítima e mantenha o controle da região cervical. A região cervical é a região do pescoço, não esqueça disso. Região cervical, que é da coluna aqui, né? Região cervical na coluna. Bacana. Obstrução das vias aéreas, o que a gente vai ver? As vias aéreas, no caso a garganta aqui, a glote, a boca, o nariz, a glote, principalmente garganta, ela pode estar obstruída pela própria língua, alimentos ou até sangue. Às vezes a pessoa estava comendo alguma coisa, aquilo parou ali na garganta dela, um pedaço de pão, sei lá. Prótese dentária, dentadura, costuma cair, ficar ali na glote, obstruindo a passagem do ar. Então, se você conseguir identificar, tente remover aquilo, obviamente, tomando o devido cuidado para não tomar ali uma contração da mandíbula, morder no seu dedo. Recomenda-se, nesse caso, um pano torcido, dobra, torce, coloca no canto da boca da vítima, que se ela morder, o pano é macio, não chega a machucar os dentes dela, mas também não pega o seu dedo.
tá bom? Beleza, quem mais? Fraturas na face, observe isso. Uma fratura na mandíbula, por exemplo, pedaço, fragmento de osso dentro da boca, pode estar obstruindo a passagem do ar. Traumas cervicais, e tome o máximo de cuidado com a região cervical da vítima. Tá? Aqui é muito batido, recomendável isso, porque realmente a região do pescoço não é brincadeira. Perceba aqui, ó, a conduta, né, a postura, a pegada do socorrista. A começar pelo fato de ele estar usando luva, né? Se você tiver, é bom. Se não tiver, é um risco que você está correndo, porque o contato, às vezes, com secreção e sangue pode trazer alguma contaminação para você. Às vezes a pessoa sofre de hepatite, alguma coisa, você não sabe, né? Às vezes mesmo HIV ou coisa pior aí, sei lá. Mas enfim, se puder ter a luva ali, se tiver a luva na hora, melhor. Se não tiver... E o que ele está fazendo aqui? Ele está estendendo o pescoço da pessoa. Ele estendeu, né? Elevou aqui a mandíbula, que é para quê? No que ele estende o pescoço, essa região aqui do pescoço, a glote aqui, a passagem do ar, as vias aéreas, elas ficam mais abertas. Então, pode ser que a pessoa com isso volte a respirar. Nós estamos trabalhando aqui vias aéreas, sempre tomando cuidado com o movimentar do pescoço da vítima. O controle da cervical, que é a região do pescoço, é o quê? Para diagnosticar esse tipo de lesão, provoca estímulos físicos, testando a capacidade de mobilidade e sensibilidade da vítima. Caso a suspeita se confirme, imobilize a região do pescoço utilizando um colar cervical, mesmo que improvisado. Aqui a gente tem um colar cervical profissional, né? Esse aqui é o colar profissional. Dificilmente um motorista vai ter um desse dentro do carro, a não ser que ele trabalhe, né, realmente nessa área. Mas dá para improvisar que aqui fala mesmo que improvisado. Dá sim. Se você pegar um boné, por exemplo, a aba do boné, você pega ele e coloca aqui no pescoço da pessoa, aquilo já faz o trabalho aqui, ó, já evita que ela movimente com a cabeça para baixo, tá vendo? Pega outro boné, coloque na nuca dela aqui, ó, e prenda com um pano amarrado, alguma coisa, pronto, tá feito o colar cervical. A finalidade é imobilizar, não deixar ela ficar mexendo com a cabeça, tá bom? E quando aqui na tela fala para testar a capacidade de mobilidade e sensibilidade, é porque uma lesão na coluna, região cervical, faz com que a pessoa perca mobilidade e sensibilidade. Então, se ela está consciente, você pode falar para ela, movimente as mãos. Movimentou? Bacana. Não movimentou? Já é um perigo, é um risco. Às vezes ela consegue movimentar com os membros superiores, mas não consegue movimentar com os membros inferiores, as pernas. Às vezes movimenta tudo, mas não tem sensibilidade, ou então já está sentindo aquele formigamento. Isso já é uma evolução para perda de sensibilidade. Se a vítima está consciente, é fácil, conversa com ela. Agora, presta atenção. O socorro especializado ele é tão cuidadoso no sentido de imobilização da cervical, que ele chega e não quer nem saber se tem ou não tem sensibilidade ou mobilidade. Ele já chega e taca o colar cervical. Já viram? É interessante. Às vezes a pessoa fica até incomodada, mas não estou sentindo nada aqui, mas põe o colar cervical. Melhor prevenir do que remediar, não é verdade? É isso aí. Se liga nessa dica da cervical. Colar cervical, isso que vocês estão vendo na imagem, é para imobilizar a região do pescoço. Colar a gente põe no pescoço, confere? Essa questão engraçada, ela cai na prova. Para que serve o colar cervical? E tem lá as alternativas, imobilizar o pé, imobilizar o braço, imobilizar o pescoço. Tem gente que marca que é para imobilizar o pé, você acredita? Que é para imobilizar a perna. Já viu colar na perna? Colar é no pescoço, colar cervical. Cervical é essa região do pescoço aí, na coluna, não esquece disso. Aqui, respiração e ventilação ainda, teve uma parada respiratória. Então tá, feita a manutenção das vias aéreas, é hora de observar se a respiração ocorre de forma adequada. A manutenção é aquele estender o pescoço, tirar alguma coisa que esteja na boca ali, obstruindo a passagem do ar. Normalmente, só de fazer isso, a pessoa já volta a respirar. Se não voltar, aí você pode observar a questão da reanimação respiratória. Só que tem um porém nisso aí. Vamos ver se aqui na tela vai mostrar. Se não mostrar, eu falo para vocês. Olha, veja, escute e sinta, né? Aquilo que eu já havia falado antes. Ó, chegou próximo aqui, tá percebendo se a pessoa respira ou não. No que ele está com o ouvidinho aqui, ó, tentando escutar ou sentir a bafurejada aqui da vítima, ele já está com a visão, ó, o olho voltado para tórax e abdômen, para ver se vai acontecer a elevação dessa região, o que obviamente já está mostrando se ela respira ou não, né? Mas bacana, a respiração artificial só deve ser executada com equipamentos próprios e por pessoal treinado. Isso que vocês estão vendo aqui, ó,
É uma máscara para fazer a respiração artificial. Antigamente era boca a boca, né? Botava a boca ali e soprava, tampava a narina da pessoa e soprava. Hoje em dia não se faz mais isso, tá legal? Então, ó, verificou ali, não tem respiração? Desobstrua as vias aéreas, estenda o pescoço, né? Tira ali alguma coisa que esteja na boca dela, tenta fazer com que ela volte a respirar. Se não voltar, dificilmente você vai poder fazer essa respiração artificial, porque você não tem uma máscara. Tem? Se tiver, pode fazer. Tá? Aqui fala, ó, pessoal treinado e equipamento próprio. Então, se você tem treinamento e tem a máscara, tudo bem. Mas o socorrista leigo, normalmente não tem a máscara nem o treinamento. Então, nesse caso, não há mesmo o que fazer. Tá? Lembre-se, respiração boca a boca? Não, isso não existe mais em prestação de primeiros socorros por leigos, tá bom? Não é que não exista mais a técnica, existe. Ela não deve ser executada por leigo, sem o devido equipamento, sem o devido treinamento. Bom, C, agora do protocolo ABCDE, que trata de circulação e controle da hemorragia. Circulação aqui é sanguínea, tá? Por isso que controle da hemorragia, porque hemorragia é perda de sangue. Analise a vítima a fim de diagnosticar possíveis hemorragias e falhas circulatórias. Hipotensão arterial, olha, tensão é a pressão que o ar, né, que é o sangue, circula ali. Hipo significa baixa ou menor, pequena. Hipotensão arterial está com a pressão baixa. Em vítimas de traumas, deve ser considerado como consequência de hipovolemia. Volemia vem de volume de sangue. Hipo é o que mesmo? Hipo é baixa, né? Acabei de dizer aqui em cima, ó. Baixo volume sanguíneo. Se a pressão arterial está baixa, é porque essa pessoa provavelmente perdeu sangue, está com baixo volume de sangue. Às vezes você vê uma lesão externa e consegue identificar que ela perdeu sangue por um corte, mas às vezes é uma lesão interna e você não está vendo. Verifique então o nível de consciência dessa pessoa, coloração da pele, óbvio que a pessoa que perdeu sangue, muito sangue, ela tende a ficar pálida, frequência e amplitude do pulso. Normalmente uma pessoa com hemorragia, o pulso vai ficar fraquinho, perfusão capilar nas extremidades. Poxa, você sabe o que é isso? Perfusão capilar nas extremidades? Vou explicar para você agora. Você pegar aqui o seu dedo e apertar por uns 10, 20 segundos, na hora que você soltar, você vai ver que a sua unha fica branca, mas logo depois o sangue retoma de novo aquela região. Então, a perfusão capilar é observar se esse sangue, olha, em você rapidinho volta, né? Questão de 1, 2 segundos, aí voltou. A pessoa que está com baixo volume de sangue, ela já tem pouco sangue, vai demorar para retomar aquilo ali. Então, você já percebe também pela análise da perfusão capilar. Viram aí? Ó, apertou aqui, soltou, demorou para ficar vermelhinho de novo. É porque está com baixo volume de sangue. Bacana, mais um que a gente aprendeu aqui. Pressão arterial. Esse aqui é um sinal vital dificilmente ser diagnosticado por um socorrista leigo. Porque a pressão arterial ela é até possível de ser observada por tato, né? Por tato. Normalmente a gente observa aqui no punho a pulsação da pessoa, né? A pulsação. Mas profissionais treinados conseguem observar também a pressão arterial aqui, ó. Treinados. Você certamente não vamos conseguir. Então a gente precisaria de um equipamento. Aquele medidor de pressão, como é que chama aquilo? Esfigmomanômetro esfigmomanômetro, acho que é isso mesmo, que mede ali a pressão arterial da pessoa. Tem gente que mesmo com o aparelho não consegue fazer a medição, imagina sem. Então a pressão arterial é um sinal vital, sim, deve ser considerado, mas a gente tem que reconhecer que ele é muito difícil de ser constatado na prestação de socorro. Inclusive isso afirma em prova. Tem questão de prova que fala qual que é o sinal vital mais difícil de ser constatado na hora do socorro à vítima. É a pressão arterial. Observe também sudorese. A pessoa que está perdendo sangue, ela fica suando frio, né? Você põe a mão nela, ela está suando, mas está gelada. Então, identifique os pontos de sangramento e controle a hemorragia. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes desse controle da hemorragia, porque mais à frente a gente vai falar disso mais especificamente, tá bom? Continuando então. Reanimação cardiopulmonar, que é o RCP. A compressão torácica é a base fundamental da reanimação cardiopulmonar. E essa sim, ainda existe e ainda é aplicada mesmo por socorrista leigo, tá? Não depende de nenhum equipamento. Você pode conseguir fazer, ele pode fazer, né, com as suas próprias mãos. E vamos ver aqui, ó, quais são os sintomas então.
Uma pessoa que está... Eu não vou falar ainda como é que faz, mas para frente a gente vai falar disso com detalhes. Por enquanto a gente está só passando pelo protocolo aqui, não é? Então, sintomas de parada cardíaca. Inconsciência. A pessoa fica inconsciente. Se ela está com parada cardíaca, ela está inconsciente. Palidez excessiva, ela vai ficar pálida. Ausência de pulsação e batimentos cardíacos. Claro, a pulsação é justamente isso. É quando o coração contrai, projeta o sangue pela artéria e você sente o sangue passando lá na artéria. Então ele pulsa. Pulsação é a onda de distensão de uma artéria palpável que se repete com regularidade em razão das dilatações e contrações do coração. Olha, falei decorado que agora é técnico demais isso, né? Não se preocupar com isso não. Brincadeira aqui. Bacana, se não tem pulsação é porque já teve ali uma parada cardíaca. As pupilas ficam dilatadas, tá? Pupilas, a gente vai ver melhor disso daqui a pouquinho. Os lábios, língua e unhas ficam azuladas, isso é chamado de cianose, quando a gente fica com os lábios e as unhas azuladas. Isso é sinal também de uma parada cardíaca, é um sintoma, né? O sucesso da reanimação cardiopulmonar está relacionado ao atendimento precoce, idealmente dentro dos primeiros 3 a 5 minutos após o colapso. Reanimação cardiopulmonar, agora mostrando em 10 passos o que fazer. Ó, RCP, reanimação cardiopulmonar, em 10 passos. Vamos ver então quais são esses 10 passos aqui para fazer esse tipo de massagem cardíaca na vítima. Coloque a vítima em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida. Decúbito dorsal é de dorso para o chão, de costas para o chão, em uma superfície rígida. Tem que ser uma superfície rígida, porque se a superfície for flexível, como por exemplo um colchão, na hora que você apertar o tórax dela, ela vai afundar as costas na superfície e não vai ter o efeito de compressão da caixa torácica. O segundo passo é localizar o ponto de compressão, o ponto exato. Está vendo aqui? No desenho ele mostra exatamente, fica entre os dois mamilos, logo acima do que a gente chama de boca do estômago. Acabou aqui aquela parte macia da barriga, do abdômen da pessoa, você vai começar a encontrar aqui logo a ponta desse osso chamado externo. Conte ali uns 2 dedinhos, 3 dedinhos para cima dessa ponta e você já vai encontrar aqui o ponto central onde você deve fazer a compressão. Aqui é externo com S mesmo, que é o nome do osso, não é externo com X, que significa para fora. O terceiro passo é use a base da mão e ambas as mãos sobrepostas. É isso aqui, ó, base da mão. Não deixe os dedos tocarem o tórax da vítima. Coloque as mãos sobrepostas para uma puxar, ó, a de cima puxa os dedinhos da de baixo e deixa só a base aqui mesmo, onde você vai fazer compressão. O quarto passo é posicione-se num ângulo de 90 graus sobre a vítima. 90 graus aqui, ó, bem retinho, bem verticalmente, exatamente conforme está no desenho aqui, ó. Desloque aproximadamente 5 centímetros o tórax da vítima. Esse deslocamento que ele vai apertar aqui, ó, é cerca de 5 centímetros. 5 centímetros é aproximadamente 3 dedos. Aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos 5 centímetros, beleza? É isso aqui o deslocamento que você vai ter que fazer na caixa torácica da pessoa. Faça no mínimo 100 compressões por minuto. Perceberam aqui? No mínimo. Ô, Ronaldo, eu posso fazer 300? Olha, na verdade você não vai conseguir. Se você conseguir fazer a 100 ali por minuto, tá bom demais, dá quase 2 por segundo. Isso cansa, requer um esforço físico muito grande de quem está fazendo. E você já vai ver o que fazer para evitar a fadiga aí. As manobras devem ser ininterruptas, não pode parar, tá? E reveze com outros socorristas, justamente para evitar a fadiga, que foi o que eu acabei de dizer. Você precisa fazer pelo menos 100 compressões por minuto, isso dá quase 2 por segundo. Como não pode parar, tem que ser ininterruptas, né? Contínua, o ideal é que sejam 2 socorristas. Um parou, saiu, o outro já pula para cima e manda ver. Reavaliar a vítima a cada 2 minutos e o último passo, persistir até a chegada do socorro especializado. Exatamente, enquanto você está ali comprimindo, o coração está projetando sangue no sistema circulatório, em todo o corpo, e alimentando, todo o corpo até que não, mas alimentando pelo menos as partes vitais, aquelas essenciais para que mantenha a vida da vítima. Ainda que ela não restabeleça, eu já vi casos aí, relato de profissionais que trabalham na área de socorro, que chegaram ao local para prestar o socorro e a vítima ainda conseguiu sobreviver, isso 15, 16 minutos depois da parada cardíaca. Por quê? Porque quem estava lá na prestação de socorro persistiu com a massagem,
até que o socorro especializado chegasse. Ótimo, visto então os 10 passos aí da RCP, vamos ver como executar isso agora em criança, bebês e recém-nascidos, né? Porque tem uma diferencinha nisso aí. Vamos ver aqui para criança. Siga os 10 passos mostrados como no slide anterior, mas aqui você vai comprimir apenas com uma mão. Perceberam? Uma mão é suficiente para que você consiga fazer o deslocamento necessário aqui na caixa torácica da criança. Claro que por ser uma criança, estrutura física menor, você vai fazer menos força, não precisa deslocar aí 5 centímetros igual num adulto. Quando for bebê ou recém-nascido, considere aqui ó, de 2 anos de idade para baixo, tá? Disso aqui para baixo, você vai fazer usando apenas 2 dedos. É isso mesmo, do jeito que está aqui na ilustração. Ó. Apenas 2 dedinhos comprimindo aqui já são suficientes. E a força deve ser proporcional às limitações físicas da vítima. Claro, você precisa se atentar a isso. Agora a letra D dentro do protocolo ABCDE, né? Avaliação neurológica. Avalie o nível de consciência e reatividade pupilar, daqui a pouco a gente fala melhor sobre pupila, tá? Do traumatizado. Para isso, utilize o método AVDI. Aí já vem um outro método dentro desse D aqui do protocolo ABCDE. AVDI é o seguinte: A, de alerta. A vítima está acordada, olhos abertos, está falando, então ela está no nível A. Verbal, ela responde a estímulo verbal. Quando você pergunta alguma coisa para ela, o nome dela, por exemplo, ou o que aconteceu, ela responde. Se responde, ainda que não seja falando, mas que responda com gestos. Se ela responde, sinal de que ela está ouvindo, o nível de consciência dela ainda está bom. Agora, doloroso, ela não responde mais ao estímulo verbal, mas ao doloroso, sim. Você fala com ela, ela não representa nenhuma reação, não esboça nenhuma reação. Mas você dá um beliscão nela, por exemplo. Ela puxa a mão. Opa, deu um beliscão na mão dela, ela sentiu a dor. Ela responde a estímulo doloroso. Agora o quadro mais crítico é esse aqui, quando está totalmente inconsciente e a pessoa está totalmente irresponsiva a estímulos. Não responde a estímulo verbal, nem doloroso, nada. Totalmente inconsciente. Essa aqui é a avaliação neurológica, é a letra D dentro do protocolo ABCDE. Falamos tanto de pupilas, né, que inevitavelmente a gente vai ter que mostrar sobre elas aqui agora. Pupila é esse ponto escuro que tem no centro do olho. A gente tem o globo ocular, que é toda essa parte branca aqui. Dentro do globo ocular a gente tem a íris. A íris pode ser azul, pode ser castanha, pode ser verde. Isso varia de pessoa para pessoa. No meu caso aqui são azuis, né? Confere? Brincadeira, não tem a íris azul, não. E a pupila, ela invariavelmente ela vai ser escura, pretinha, que é esse ponto que tem no centro do olho. Tá bom? Aqui estão bem pequenininhas as pupilas, aqui tem uma pequenininha, outra grande, aqui tem 2 grandes. É exatamente isso que a gente vai estudar agora. Avaliar o tamanho, a simetria e a reação à luz. Simetria quer dizer se estão iguais, né? Que elas estão iguais, mas ambas pequenas. Aqui estão iguais, ambas grandes. Aqui está uma pequena, outra grande, ou seja, elas estão assimétricas, não estão do mesmo tamanho. E elas reagem à luz? Isso a gente deve observar também. Vamos ver se a tela fala aqui. Se não mostrar, eu falo para vocês. Não fala não. É o seguinte, quando as suas pupilas estão expostas a um ambiente escuro, elas ficam dilatadas. Quando você chega uma luz na pupila, ela contrai. E isso é reação normal, tá? Então você abriu o olho de uma vítima lá, ela está inconsciente, acabou de fazer a análise lá da inconsciência, ela está totalmente inconsciente, não responde a estímulo verbal nem doloroso. Aí você pensa assim, pô, tem que avaliar melhor a situação dessa pessoa, será que está com parada cardíaca, um trauma craniano, o que houve? Aí você abre a pupila dela e chega uma lanterna, uma luz, do celular mesmo que seja. A tendência é que a pupila contraia, tá? Tem que contrair, porque exposta à luz ela tem que contrair. Isso é a reação à luz que aqui está dizendo. Entendeu? Beleza, então você vai observar o tamanho, a simetria e a reação. Pupilas contraídas, que são esse caso aqui, ó, esse primeiro caso, está vendo? As 2 pupilas estão pequenininhas e não dilatam de jeito nenhum. Nada faz elas dilatarem. Leva ao nome de miose. Quando elas estão assimétricas, uma grande e outra pequena, isso leva o nome de anisocoria. E quando elas estão dilatadas, elas levam o nome de midríase. Pergunta na prova, Ronaldo.
Pergunta: essa do meio aqui, ó, assimétrica ou inosocoria, normalmente não pergunta. Agora essa de cima e a última aqui, sim. Pupilas contraídas, qual que é o nome que leva? Pergunta lá na prova, por incrível que pareça, miose. Eu tenho que decorar, Ronaldo? Mais ou menos, né? E a dilatadas, a midríase. A questão é que lá na prova ele te dá alternativa, você faz uma prova de múltipla escolha. Então você bate o olho e só, qual que é o nome dado à pupila dilatada? Aí tá lá, anisocoria, tá lá, miose, tá lá, midríase. Presta atenção no macete que eu vou te mostrar aqui. O dilatada começa com D. Qual desses nomes aqui que tem D? O único que tem D é esse. Então você já sabe, ó, o midríase que tem a letra D é do dilatada. A outra que sobrou, que é a miose, é a da contraída. E essa assimétrica aqui, que é a anisocoria, quase não cai em prova. Eu, particularmente, não vi ainda cair em prova. Tem gente que diz que cai. Eu ainda não vi. Então se preocupe com a contraída e a dilatada. A dilatada você já sabe que é a que tem a letra D. A outra, a que sobrou, é a da contraída. E o que a avaliação, o exame dessas pupilas nos mostra? É o que está aqui, ó. Se ambas as pupilas estão contraídas e não reagem à luz, isso pode ser uma lesão no sistema nervoso central. SNC é Sistema Nervoso Central. Trauma craniano, pancada na cabeça, algum problema nesse sentido. Ou então uso de drogas, né? Pode ser porque usou algum entorpecente pesado, uma cocaína, alguma coisa desse tipo. Curiosamente, eu não tenho certeza, porque eu não uso e não tenho a curiosidade de perguntar também quem usa. Mas dizem que quando usa a maconha, as pupilas ficam dilatadas, as duas. Quando bebe, eu tenho certeza que ficam. Observe que o cara bebum, as pupilas ficam dilatadonas. Mas já qualquer outro tipo aí de substância psicoativa, as pupilas tendem a contrair. A anisocoria pode ser sinal de AVC, que é um acidente vascular cerebral, é o derrame, né? O famoso derrame. Ou então o TCE, trauma crânioencefálico, pancada na cabeça. E a midríase vai mostrar o quê? Anóxia ou hipóxia. Isso aqui é baixa ventilação. Hipo, baixa ventilação. E anóxia quer dizer não tem ventilação nenhuma. Falta de oxigenação no cérebro. A pessoa já perdeu ali movimento respiratório. Pode ser também por inconsciência, pode ser por estado de choque. E esse choque aqui não tem nada a ver com choque elétrico. É o choque, o estado de choque da vítima. E pode ser aí por um choque anafilático, pode ser por um choque hipovolêmico. Aqui dentro da prestação de primeiros socorros, o choque hipovolêmico é o que nos interessa. Baixo volume de sangue, ela tem uma hemorragia, entra em estado de choque. Daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre isso. Pode ser também por uma parada cardíaca ou por hemorragia, que também está diretamente ligada aqui ao estado de choque. Bacana, então você vai visualizar essa tela, está aqui, ó. Pupilas contraídas, leva o nome de miose, essas são as consequências. Aliás, os sintomas, né, nos levam a concluir isso aqui. Pupilas assimétricas, uma grande e outra pequena, leva o nome de anisocoria, pode ser AVC ou TCE. E ambas as pupilas dilatadas levam o nome de midríase, e isso aqui pode ser sinal disso aqui, né? Anóxia, hipóxia, inconsciência, choque, parada cardíaca, hemorragia, dada aí para você. Prossigamos então. E a última aqui do nosso protocolo ABCDE, que é a exposição e controle da hipotermia. Uma forma eficiente de identificar possíveis lesões é despir a vítima. Despir é o quê? Retirar a roupa dela. Perceba que aqui, ó, o socorrista está com a tesoura na mão recortando a camisa dessa pessoa, porque suspeita de uma lesão na região torácica. Tem até aqui uma mancha na camisa dela, parece uma mancha de sangue, não é? Então é isso, o fato de você expor a vítima, expor as lesões, na verdade, é uma forma eficiente de identificar aí possíveis lesões. Mas tome cuidado para não expor suas partes íntimas, mantenha o controle da temperatura corporal da vítima. Vou ter que colocar uma barrinha aqui que fica mais adequada. O que mais? Mantenha a vítima aquecida. Cerca de 40% das vítimas desenvolvem um quadro de hipotermia. Termia é temperatura. Hipo é baixa, nós já aprendemos isso, não já? Falei agora há pouco. Hipo é baixa. Baixa temperatura, isso baixa temperatura corporal, tá? Durante a fase de atendimento inicial. Então vejam, ó, isso é uma informação técnica. Cerca de 40% das vítimas desenvolvem um quadro de baixa temperatura corporal durante a fase de atendimento inicial. Então cuidado com isso.
procure mantê-la aquecida. Eu sei que se por um lado a gente precisa de despir a vítima para identificar lesões, por outro lado a gente tem que preocupar também com a questão da exposição das partes íntimas e também a questão da exposição da temperatura corporal dessa vítima. Bom, agora partindo então para a análise secundária. Essa já é uma análise mais minuciosa. A gente vai começar aqui falando do avaliar a vítima da cabeça até os pés. Isso olhando, apalpando, sentindo. Então avalie a vítima da cabeça aos pés em busca de lesões que, apesar da sua gravidade, não colocam a vítima em risco iminente de morte. Verifique o quê? Cabeça, crânio e face. No pescoço, edemas. Edema é inchaço, tá bom? Cortes e perfurações. Nos olhos, orelha, nariz e boca, vai observar também se há sangramento, algum tipo de lesão. No tórax, se há edema, que é o inchaço, objetos encravados ou fraturas. No caso de objeto encravado, não vai retirar. Abdômen, que é a região da barriga aqui, ó, nos 4 quadrantes, divida aqui o abdômen em 4 e apalpe, igual ele está fazendo aqui, ó, de um lado, do outro, para você tentar perceber ali alguma consistência mais forte, endurecimento, ou então rompimento de alguma parte ali do abdômen, talvez até com exposição ali de órgãos internos, tem que estar atento a isso. O dorso aí, já a região do dorso, observando também edema, afundamento e deformidades. A pelve, observando hematomas, sangramentos pelas cavidades. E por fim as extremidades, né? Dedos, mãos e braços, isso tanto nos membros superiores quanto nos inferiores. Vai observar se não tem amputações, se não tem cortes ou fraturas. Feita essa análise minuciosa da cabeça até os pés, prossiga então. Lesão na coluna, o que fazer? Imobilização da vítima. E quando a gente fala de coluna, é qualquer região da coluna, seja no pescoço, que é a região cervical, seja na região dorsal, lombar, coxigiana, que já é a mais próxima dos quadris ali, da pelve. Então, se necessário transportar uma vítima, presta atenção, se necessário transportar. Estou falando você, socorrista leigo. O profissional vai transportar, isso no equipamento apropriado. Você, se precisar de transportar, se não tiver jeito, tem que você mesmo adotar a providência de transportar, utilize uma maca ou qualquer outro material que permita a imobilização total da vítima. Isso aqui é uma maca. Perceba que ela vai ser presa aqui em vários pontos. Ó, cada correia dessa aqui é uma amarração que faça. No mínimo a gente deve prender aí, vamos ver se mostra aqui. Não mostra não. No mínimo a gente deve prender aí na testa, tórax, quadris, joelhos e pés. Mas é 5 pontos aí. Observe aqui, ó, tenha cuidado, pois uma lesão na coluna pode deixar a vítima permanentemente, olha aqui, entrevada numa cadeira de rodas. Então, transporte de vítima, para começar, é algo que você vai evitar. A regra geral diz que você não deve movimentar com a vítima. Se de tudo precisar, tem que retirar dali, caiu num buraco, está lá embaixo, 200 metros para a estrada abaixo. Tem que pegá-la e trazer para cima. Então, improvise aí uma maca, se você não tiver uma maca, certamente não terá. Improvise uma com a tábua, com qualquer coisa. Use a sua criatividade. Acolchoe aqui, ó, na cabeça, para o pessoal apoiar a cabeça. Debaixo da lombar aqui, ó, que fica aquele vão ali. Debaixo dos joelhos. Prenda com um pano amarrado na testa, peito, quadris, joelho e pés. Tá bom? Imobilize mesmo a vítima. E transporte ela com segurança e com cuidado.